Fala galera, beleza? Estamos voltando aí para aula 4, uma continuação lá do mini curso de modelagem. Vamos ver nesta aula dois modelos muito utilizados para propagação de vazão em canais, em córregos, em rios, ok? Chamados onda cinemática e Muskingum, modelo de Muskingum. Nós vimos na aula anterior uma forma de classificar os modelos hidrológicos, os modelos de escoamento, a partir do uso das equações da continuidade e, sobretudo, da equação dinâmica ou equação da quantidade de movimento. Lembra disso? Lá nós vimos a relação que tem com onda cinemática, com onda de difusão e com onda dinâmica, que considera todos os termos da equação. Tá joia? Vocês lembram lá dos termos, né? Termo de inércia, termo de pressão, termo de gravidade, certo? Muito bem. O modelo da onda cinemática, então, ele vai utilizar a equação da continuidade em conjunto com a onda dinâmica, a equação da onda dinâmica, só que só uma parte dessa equação da onda dinâmica, certo? E o modelo de Muskingum, ele não usa essa equação da onda dinâmica, só a equação da continuidade, porque ele é um modelo de armazenamento. Lembra que nós vimos que o modelo de armazenamento só usa a equação da continuidade e nós vamos ver qual o tipo de relação que se usa para fazer a modelagem do escoamento no rio. Beleza? Muito bem. É importante lembrar que tem dois fenômenos que nós tentamos modelar, tentamos perceber quando o escoamento superficial entra no canal, né? E aí, esses fenômenos são o fenômeno da translação do hidrograma, como você pode ver aqui nesse gráfico. Então, o gráfico da vazão pelo tempo é hidrograma, certo? À medida que vai enchendo o rio, o hidrograma sobe, à medida que vai esvaziando depois da chuva, né, o hidrograma desce. Então, no ponto A e no ponto B, a gente consegue fazer os hidrogramas, né? Esse ponto A e ponto B tem uma certa distância dentro do canal, né? Ponto B mais a jusante. Então, aqui a gente consegue ver o que está acontecendo com os hidrogramas. No ponto A, o hidrograma é esse, e no ponto B é esse. Por quê? Tem um deslocamento no tempo, tem uma translação. Mas além desse fenômeno da translação, tem um outro fenômeno que é o da atenuação por conta do armazenamento, que é representado nesse gráfico aqui. Tá joia? Então, esse é o hidrograma do ponto A. O hidrograma do ponto B, ele vai estar com uma vazão de pico mais atenuada, por conta do fenômeno de armazenamento que ocorre na bacia, no canal. Tá joia? Então, são os dois fenômenos que a gente tenta modelar, o que a gente necessariamente acaba modelando quando está trabalhando com as equações. Tá joia? É claro, nem todos os modelos vão conseguir fazer a representação desse fenômeno, né? A gente sabe que o modelo de onda cinemática, ele tende a modelar apenas a translação, né? Ele muda a onda de cheia de montante para jusante, né, no tempo, só que não ocorre esse fenômeno do armazenamento ou da atenuação. Beleza? Então, vamos seguir. Muito bem, vamos para o modelo de Muskingum, então, para começar. Tá? Foi criado por McCarthy em 1938, que fez a pesquisa em controle de cheias no rio Muskingum, nos Estados Unidos. Por isso que leva esse nome, Muskingum. Ok? Recordando, então, da última aula, a equação governante aqui é a equação da continuidade. Essa é a forma mais simplificada da equação da continuidade, não é isso? E vocês lembram, né? ΔS significa variação de armazenamento ou de volume, né? Esse S é a mesma coisa que volume. Variação do volume ao longo do tempo, né? Com o passar do tempo, dentro de um pequeno reservatório, de um pequeno trecho do canal, que é igual à vazão que está entrando menos o que está saindo, né? Dá o volume. Se a gente recordar, a gente tem o conceito de cunha, de prisma e de cunha, né? Ou seja, armazenamento no prisma e na cunha, né? E aqui a gente imagina a linha d'água, certo?
Muito bem. Então, a gente pode subdividir o canal em N trechos, né? Que didaticamente está subdividido em 3 para a gente ver como funciona o método, tá ok? E aí, de tal forma que essa equação é aplicada a cada um desses pequenos trechos, tá joia? Então, essa é a base do método. A gente trata um trecho de canal, ou seja, a gente pode tratar, no caso, toda a extensão do canal que a gente quiser, só que a gente subdivide esse canal para conseguir tratar cada trecho dele como um pequeno reservatório, né? E aí a gente faz esse balanço. A água que está sendo acumulada e que vai ser propagada para jusante, né? Atende essa equação, respeita essa equação. Tá joia? Então, vamos seguir. Vocês lembram ainda que a gente pode transformar aquela equação da continuidade, né, ΔS, ΔT, com I menos Q, dessa forma aqui, que a gente chama de diferenças finitas, né? A gente faz uma pequena diferença, ou seja, uma pequena variação da variável S, da variável vazão de entrada, da variável vazão de saída com relação ao tempo, né? Então, eu posso ter a variação do ΔS é o quê? É o S de um T mais ΔT menos um S de T. O que é esse T? T é o tempo, qualquer tempo. E T mais ΔT significa um tempo posterior ao primeiro, né? Ao T. Então, aqui, se aqui for S1, que for na primeira hora, é o S da primeira hora de simulação, e o ΔT for de 2 horas, então aqui seria T mais 2, 3. Então seria o S3 menos o S1, por exemplo. Tá? Ou seja, só quer dizer a diferença de tempo, né, ao longo desse tempo aqui, ΔT. Muito bem. Então essa é uma outra forma de escrever aquela equação lá de cima, a equação da continuidade. Tá? Observe que a gente vai ter então agora o S para uma mesma simulação, para o mesmo cálculo, a gente tem o S num tempo atual e num tempo posterior. Assim como a gente tem o hidrograma de entrada no tempo atual e no tempo posterior. Assim como a gente tem a vazão de saída daquele trecho no tempo atual e no tempo posterior. Observaram? Então, são 2 valores, né, para cada para entrada e saída e para armazenamento que a gente está usando. Tá ok? No desenvolvimento das equações, e quem quiser mais detalhes pode ver, por exemplo, as literaturas em português, como o livro de hidráulica básica do professor Porto, lá da USP, né, que tem um desenvolvimento para chegar nessa equação aqui de Muskin. Basicamente, ela indica o quê? Que o armazenamento ou volume armazenado, ele é uma ponderação, né, entre a vazão de entrada e a vazão de saída. Lembra? Eu expliquei isso na última aula. Ponderada por quem? Pelo X, né, que é o meu fator de ponderação. Tá joia? Esse X ele vai dar o balanço, né? Justamente o balanço aqui dessa diferença que tem entre a entrada e a saída do trecho que está sendo considerado. Tá ok? A vazão que entra pela vazão que sai. Então é a ponderação entre essas duas vazões. Tá ok? Essa equação, se a gente adotar m sobre n igual a 1 e o k igual a b sobre a, né? Aqui tem um b e aqui um a. Então, chamar b sobre a de k e m sobre n de 1, a gente vai resultar nessa equação que é mais conhecida, né? Que a gente costuma ver com mais frequência nos textos de hidrologia hidráulica. Tá joia? Então, o x, se vocês lembram bem, é o fator de ponderação e o k é uma constante do tempo de trânsito da onda de cheia no canal. Então, é o tempo que leva para a onda de cheia se deslocar. Tá ok? Muito bem. Combinando essas equações, tá? Ou seja, a equação aqui de Muskingum com a equação da continuidade nessa forma, a gente resulta nessa equação aqui, ó. A vazão de saída no tempo posterior, ou seja, eu quero calcular a vazão de jusante, né? Então, vazão de saída, ou seja, vazão de jusante no tempo posterior, é igual a um coeficiente 1 vezes a vazão de entrada no tempo posterior, mais um coeficiente 2 vezes a vazão de entrada no tempo atual, mais
um coeficiente 3 vezes a vazão de saída no tempo atual. Tá ok? No primeiro tempo. Tá joia? Então, você tem 4 variáveis aqui, né? Vazão de entrada, tanto no tempo atual quanto no tempo posterior, e a vazão de saída, no tempo atual e no tempo posterior. É claro que o que a gente precisa descobrir é o quê? É a vazão de saída, né? Eu quero saber a vazão de saída no jusante, para poder prever qual a vazão, né? E para poder propagar essa vazão para jusante. Esses valores, os valores de C1, C2 e C3, estão aqui colocados, tá? Então, depois de manipular a equação, chega-se nesses valores. Claro, a gente não precisa se assustar e ficar com medo, né, de como resolver tudo isso. Então, isso aqui é a fórmula, é só a gente aplicar os valores de K, X e ΔT e a gente calcula, põe aqui e resolve, tá ok? Não tem mistério. E a condição aqui é que o C1 mais C2 e C3 são igual a 1. Tá, joia? A somatória dos coeficientes dá igual a 1. Tá bem? Então, o K, ele representa, né, como já disse, o tempo de deslocamento da onda da cheia, tá ok? E o X, como vocês lembram bem, ele varia de 0 a 0,5, tá ok? Que se refere ao amortecimento de cheia tendo como limite 0,5 aí, tá ok? Esse 0,5 quando não ocorre amortecimento e 0 quando ocorre amortecimento máximo, tá? Sendo que muitas correntes naturais apresentam um valor de x igual a 0,2. Beleza? Então, x igual a 0 é amortecimento máximo e x igual a 0,5 sem amortecimento. Muito bem. Para o método funcionar, para o cálculo ter uma certa estabilidade numérica, é um termo lá dos métodos numéricos, ou seja, para respeitar os limites da equação, da aplicabilidade, né, para diminuir o impacto dos erros do modelo, a gente precisa seguir esse critério, essa restrição aqui. Quando eu estimar os valores de K e X para colocar na fórmula aqui e fazer o cálculo da vazão de saída, eu preciso respeitar essa desigualdade, tá ok? Ou seja, estimo valores de x e de k, e se delta t sobre k, né? Isso aqui que vai dar um valor numérico, for menor que 2x e maior que 2, que multiplica 1 menos x, beleza, tem que respeitar essa condição. Tá joia? Então, vamos para um exercício. Vamos lá, vamos ver aqui. Então vamos lá, esse aqui é um exemplo retirado da apostila de hidrologia do professor Walter Colichon e de Rutinayatas, lá da Federal do Rio Grande do Sul, 2008. Então vamos ao problema. Calcule o hidrograma de saída de um trecho de rio, ao longo do qual o tempo de propagação da onda de cheia é de 2,4 horas, ou seja, a onda demora 2,4 horas para passar nesse canal, para se propagar ao longo desse trecho do rio. O hidrograma de entrada, observem que ele dá para nós o hidrograma de entrada, certo? Que é o suficiente para nós aplicarmos o método para chegar no final ao hidrograma de saída. Então, o hidrograma aqui é dado na tabela. Aqui tem um tempo, aqui o valor da vazão de entrada, e aqui continua, né? Então são 24 valores, de 1 a 12, de 13 a 24, e aqui variando o valor da vazão de entrada. Muito bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer então é achar valores para K e para X, concordam? Então vamos lá. Então o valor de K do médio músico pode ser considerado igual ao tempo, né, de deslocamento da onda. Então nesse caso o problema que já informa 2,4 horas, certo? É claro que a gente precisa ter essa informação, né? Mesmo que ela seja aí um valor aproximado, tá? E o valor do fator de ponderação x, a gente pode escolher ali entre 0 e 0,5, né? Entre 0 e 0,5. Uma ideia muito sugerida na literatura é ali 0,2, 0,3. Aqui ele sugere entre 0,1 e 0,3, tá ok? Que são valores tipo para os rios. Então, a gente adota a média, que é 0,2, tá joia? Muito bem. Então,
com o valor de k e x, nós podemos calcular os coeficientes 1, 2 e 3. Aplicando a equação de cada um deles, né, a gente chega nesses resultados aqui. Okay? E também a gente tem que verificar se os valores de k e x atendem a essa condição. Né? Então, substituir o valor de x aqui, o de k aqui, tá ok? E o de x novamente aqui. Vocês vão ver que o resultado vai atender essa desigualdade. Tá ok? Então, a gente pode seguir com os cálculos. Esses são os valores de C1, C2 e C3. Então, vamos lá. Basta aplicar a equação, né? Qual que é a equação? A vazão de saída no tempo posterior, tá ok? É igual ao C1 vezes a vazão de saída, a vazão de entrada no tempo posterior, mais C2 vezes a vazão de entrada no tempo atual, mais C3 vezes a vazão de saída no tempo atual. Qual que é o valor de C1? 0.08, C2 0.405 e o C3 0.587. Então, C1 0,08. A vazão inicial aqui, então para um tempo posterior. Vamos lá na tabela. Vazão inicial para um tempo posterior. Qual que é o tempo posterior aqui? É o primeiro. Então, tempo atual, né, que é a primeira conta que a gente está fazendo, primeiro valor, e o tempo posterior é 1.2. Então, 1.2. Mais a vazão, mais o C2 vezes a vazão de entrada no tempo atual. O tempo atual que a gente está é 1 hora, então o valor vale 1. Então, C2, 0,405 vezes 1. Mais a vazão de saída. Opa, a gente tem os dados de vazão de saída? Não, mas a gente pode, para o primeiro intervalo, para a primeira hora, indicar que a vazão de saída no primeiro intervalo é igual à vazão de entrada. Qual que é a vazão de entrada? 1. Então, isso é uma estimativa, uma forma de a gente começar o cálculo. Ok? Então, fazendo essa conta aqui, por coincidência, também vai dar o valor 1. Muito bem, isso foi para a primeira hora. Agora vamos para o mais 1 ΔT, ou seja, para o segundo intervalo. Então, Q para o segundo intervalo, né? Ou seja, agora vai ser o terceiro dado, ok? Vamos utilizar os valores do segundo intervalo, da segunda hora. Então, 0,08 vezes 1,53. Por que é 1,53? Porque são os dados aqui do intervalo posterior, né? Vazão de entrada no tempo posterior, que é o 3. Muito bem. Mais 0,405 vezes 1.2, ok? Que é o valor da vazão de entrada no tempo atual ao qual a gente está calculando. Mais 0,587 vezes a vazão de saída no tempo atual, que nós calculamos aqui, que deu 1. Fizemos o cálculo e deu 1,08. E assim eu vou fazendo, né, seguidamente, para cada um dos intervalos. Tá? Aqui eu só apresentei do intervalo 1, do intervalo 2, e aí a gente pode seguir, tá ok? E ao seguir, vai gerar essa tabela aqui. Então, reproduzimos aqui o tempo e a vazão de entrada e a vazão de saída que foi sendo calculada. Tá? Muito bem, com essa tabela a gente pode gerar o hidrograma de saída. Né? Isso é interessante, né? Porque a gente pode conseguir prever vazão, tá ok? A jusante, basicamente com os dados de entrada do canal, ou seja, com a vazão né, que está chegando a montante do canal. Beleza? Então, uma aplicação do MED Muscle é muito interessante. Vamos seguir agora para a explicação do método da onda cinemática. Então, vamos falar um pouco de onda cinemática, modelagem por onda cinemática. Sei que na aula anterior eu dei uma visão geral, não é, de onda cinemática, mas eu acho que vale a pena, embora seja um conteúdo específico, eu diria, dependendo da situação, até avançado, mas para a gente ter uma ideia de como que os softwares vão proceder, ou como poderiam proceder. Né? Então, por isso a gente vai ver um exemplo de aplicação da modelagem onda cinemática
numa bacia, tá? Então vamos lá. Então a ideia é que a gente, né, vamos imaginar que a superfície de uma bacia, tá? Essa bacia, é claro, ela pode ser subdividida em várias outras, né? Então você tem representação do canal passando, né, no centro aqui da bacia. A gente pode subdividir essa bacia de dois lados, lado direito, lado esquerdo. Cada um desses lados vai ter as suas diferentes uso e ocupação do solo, né? Por isso tem essas subdivisões aqui, ou subbacias, tá joia? Enfim, então a gente pode representar isso até né, de forma mais didática aqui num plano, né? Poderia aplicar uma técnica de gerar um retângulo equivalente aqui, né? Ou seja, como se toda a área dessa bacia fosse transformada proporcionalmente na área de um retângulo, né? E aí a gente pode conseguir perceber dois fenômenos. O fenômeno do escoamento superficial, cujas águas que caem no plano direito ou esquerdo correm, né, para o ponto mais baixo. Ora, o ponto mais baixo é sempre o ponto onde corre o canal, tá certo? Então as águas vão caindo. Quando a gente está simulando o plano, então a direção x é essa. Vai aparecer lá um termo dq dx. O x na história é sempre essa direção aqui, né? E isso para simulação do plano. E mais uma outra componente, um outro passo, que é o do escoamento no canal. Então o canal vai recolher as diversas vazões que vêm da lateral aqui, ou seja, que vem do escoamento superficial, né? Como estão essas setinhas entrando aqui. Mas tem também a vazão que já vem de montante e vai sendo propagada, certo? Aqui no canal, olhando o canal de cima. Então a direção X no caso do canal é essa daqui, né? É longitudinal ao canal, beleza? Então olha só que interessante, a gente está representando o fenômeno de escoamento da bacia nesses elementos, né, geométricos, que depois vão se tornar elementos computacionais aí para a gente fazer o cálculo. Tá joia? Então a primeira forma da gente visualizar a representação de como é que a gente pode perceber que como o software, né, vão proceder com os cálculos, né, do modelo matemático. Tá ok? Muito bem. Agora, a gente pode dar um zoom aqui, melhorar a investigação sobre essa questão do escoamento no plano no canal. Se nós dermos um zoom, vamos pegar aqui esse plano. Então imagina que aquele plano lá visualizado, ele não é retinho, né? Ele tem diferentes declividades no plano, de tal forma que a água caindo aqui nesses planos, plano T, plano K, plano N, enfim, a gente dá o nome que a gente quiser, né? Mas o fato é que a água cai nesses planos e ela corre para jusante do plano, onde vai encontrar o canal, né? Aqui é como se a gente tivesse uma nascente, né? A cabeceira do canal, certo? Então essa água vai caindo aqui e vai para a jusante. É claro que os diversos planos aqui têm diversas declividades, né? S0, declividades S0 de cada plano, tá? Essas vazões que entram aqui, né, no canal, elas vão sendo propagadas para jusante, né? Cada uma ali vai ter a sua altura de escoamento H, né? Altura de escoamento H e uma velocidade U, né? Esse Qzinho aqui pode ser também interpretado como a chuva que está caindo no plano, né? E cada plano tem também um comprimento aí, certo? L, comprimento L. Aqui tem a largura do canal, né? Essa água que cai no canal, ela vai para jusante depois. Esse canal vai ter uma altura, HC, a altura do canal, vai ter uma velocidade UC, velocidade do canal. U é velocidade, correto? E aqui é a vazão que está entrando no canal. Muito bem. Esse canal, por sua vez, também vai ter uma direção de escoamento, né? Que no caso é o X nessa direção longitudinal. Vai ter um comprimento desse canal. Esse canal também vai ter uma declividade própria dele, S0. Tá ok? Então observe que aqui a gente pode começar a subdividir também o plano, né? É claro que se a gente pensar com o uso do SIG, isso aqui é o quê? Isso aqui é um modelo digital de elevação, um modelo de terreno. Se a gente utilizar, por exemplo, imagens de satélite do SRTM, né? Que é aquele radar embarcado num satélite. Ele gera para nós, ele dá para nós informações de cota do terreno. A gente pode baixar uma imagem da SRTM, né, de 90 metros ou de 30, e verificar como é que é o terreno, né?
a variação de altura, de altitude no terreno, certo? De cota. Então, a gente pode gerar um modelo de escoamento e aplicar, né, as equações em cada pixel, né, desse modelo de terreno. Tá, ok? Modelo digital de elevação. Tá joia? É isso que alguns softwares fazem, utilizam como unidade, né, de escoamento o pixel, certo? Tem, por exemplo, modelo de grandes bacias, né, MGB, IPH, que tem sido bastante utilizado, está sendo cada vez mais melhorado. O modelo SWOT, né, que é utilizado bastante para gestão de bacias, escoamento, erosão, propagação de vazões e de sedimentos, tá ok? Por exemplo, né? Então vamos lá. Uma outra forma da gente enxergar isso mais pormenorizado é o seguinte. Então a gente tem dois planos, né? O plano do lado esquerdo, como se a bacia fosse dividida em dois lados, uma do lado direito do canal e outra do lado esquerdo. Então, o plano esquerdo e o plano direito aqui em perspectiva, né? E o canal aqui, que a gente está idealizando o canal como um canal retangular, né? Para fins didáticos, tá ok? Então, à medida que a chuva, o IE, é um IE que cai aqui no plano, essa chuva ela vai gerando escoamento superficial de altura I, né? Esse escoamento vai ter uma lâmina d'água, tá ok? E depois vem aqui para o canal, como já expliquei. Tá? Então esse plano também tem um comprimento, tem uma declividade própria, né? Tem uma rugosidade própria, essa rugosidade pode ser o N de Manning, né? A mesma coisa para o lado direito da equação, pro lado direito do plano, da bacia, tá joia? Então a chuva cai, vai formando, né, vai acumulando a água e vai gerando uma altura de água que no fim vai ser despejada aqui no canal. E a cada trecho desse canal vão se somando, né, as vazões que vêm dos planos mais a vazão de montante do canal, de tal forma que essa vazão vai sendo somada e vai sendo propagada para jusante. Tá ok? Pzinha a largura do canal, né, SS que é a declividade do canal, NS declividade, a rugosidade do canal, S de stream, né, de canal. Então a nomenclatura de vez em quando varia, C de canal, stream também de canal, enfim. Muito bem. Nós vimos que as duas equações utilizadas pelo método da onda cinemática são quais? A equação da continuidade, não é isso? E a equação da quantidade de movimento quando S0 é igual a SF, lembra? Muito bem. O que a gente aprendeu lá da equação da modelagem de onda cinemática? Ora, que a onda cinemática, a vazão está diretamente relacionada à profundidade de água, né, no plano ou no canal, certo? Então, a vazão gerada aqui no plano, a partir pelo escoamento superficial ou a vazão do canal, ela é diretamente proporcional à profundidade do escoamento, certo? Então, a gente pode escrever da seguinte maneira, que a vazão é igual a um fator que multiplica a profundidade de água, a altura da água y elevado a m. Então, alfa e m são dois fatores, dois parâmetros, né? Eu sei que a vazão é proporcional a y, né? Ou seja, a altura do canal, mas aí eu ponho um alfa e um m para dizer, olha, é proporcional, mas tem uma correção, ele vai, né? Não é exatamente igual. Então, uma proporção aqui. E as proporções é mediada aí por alfa e m, tá ok? Depois a gente vai tentar descobrir quais valores de alfa e m, tá joia? Muito bem, então utilizando essas duas equações, tá? dq dx mais dA dt igual a vazão lateral que está entrando, que pode ser a própria chuva, no caso do escoamento em planos, tá joia? E mais essa vazão, essa equação que dá a relação entre vazão e altura da água. Sendo que o A aqui é B vezes Y, né? É largura vezes altura, e o Q é igual a vazão por unidade de metro, né? Uma vazão específica, então que é a vazão por unidade de metro vezes o B, que é a largura. Muito bem. Então vamos lá.
seguindo aqui, né, se a gente utilizar a equação de Manning, os valores de alfa é igual a S elevado a meio sobre N. Lembra? Esse termo vem da equação de Manning, tá ok? E o M é o 5/3, tá ok? Da equação de Manning. Isso para escoamento num plano, tá? Que é o raio hidráulico, certo? Vezes a altura. O raio hidráulico, nesse caso, vai ser igual ao Y, porque o escoamento em plano não tem muita profundidade, ele é raso, né? Então, o raio hidráulico é igual à altura de escoamento, nesse caso. Tá, já é diferente para o canal, isso aqui é só para escoamento em plano. Então, a gente adota esses valores para alfa e para m, tá? Então, a vazão inicial lá seria essa daqui, né? A vazão de escoamento. Tá joia? Muito bem. Se a gente utilizar essa informação aqui da vazão e substituir na outra equação, a gente vai chegar a essa equação maior aqui, onde a gente não está substituindo o valor do m ainda, tá ok? Vamos deixar o m aqui. Joia. Então, dq0 dx vezes 1 sobre tudo isso aqui é um fator, né? Vezes dq0 dt igual a IE. IE é a chuva. Tá, okay? Então, essa equação aqui tem a mesma estrutura dessa equação aqui, tá? Nós substituímos os valores nessa equação. Muito bem. Joia. Para continuar o cálculo, tem uma artimanha. Seria uma artimanha engraçado falar, né? Mas tem uma forma da gente parametrizar o esquema, né? A modelagem. Então, a gente vai criar o que nós chamamos de adimensionais. Nós vamos adimensionalizar as variáveis, tá ok? Então, a gente precisa adimensionalizar o quê? O tempo, o espaço e a precipitação, que é o dado de entrada, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que adotar algumas referências, tá ok? Então, as minhas referências são o comprimento. Então, para todo escoamento no plano, eu tenho um comprimento, mas eu tenho que ter um comprimento inicial, um comprimento básico, que é o comprimento do plano, nesse caso. Para qualquer valor de x que eu ando, né, que eu percorro no plano, né, que pode ser menor, que é menor que esse L0, né, eu vou ter sempre uma porcentagem do que eu estou caminhando no plano, certo? Então, esse x aqui, né, esse aqui será a minha adimensionalização do x, tá ok? Esse aqui é o comprimento total. Para a chuva, eu vou adotar uma chuva de referência, a partir da qual eu vou efetuar os cálculos, né? Se chover mais com relação a essa minha chuva de referência, eu vou ter uma proporção maior a ser aplicada no cálculo, tá? E também vou adotar aqui um tempo de referência, tá ok? Para efetuarmos os cálculos. Muito bem. Então, o tempo, utilizando essas equações aqui, pode ser dado por essa equação, onde TB é o tempo de base do hidrograma, tá joia? E aí, isolando Q0, X e T nas equações adimensionais, nós teremos a seguinte expressão, tá? Então, tudo isso aqui é só manipulação matemática, tá joia? Para a gente desenvolver o modelo, tá? Então, de tal forma que a gente vai chegar nesse resultado aqui, substituindo uma equação na outra, substituindo aquela primeira equação lá, né? Lembra dessa estrutura aqui, tranquilo, tá joia? Sendo que Q0 é a vazão inicial, né? A chuva vezes a intensidade de referência que está caindo no comprimento L0 do plano, tá? Então, a gente deriva esse dq0 com relação a x, tá joia? Vai ficar essa equação, e dq0 com relação a t, vai ficar essa equação aqui, e depois nós vamos
utilizar essas informações para substituir na equação lá de cima, né? Então, por exemplo, dq0 dx está aqui, tá vendo? Então, a gente pega o resultado desse dq0 dx que está aqui e põe na equação. Enfim, se eu fizer isso para todos os termos e ir substituindo, a gente vai chegar nessa equação aqui, dp dx, onde p é a precipitação, né, que está entrando, dividir, mais todo esse fator aqui, tá certo? Vezes dp dt. Então, variação da chuva com relação ao espaço e variação da chuva com relação ao tempo. Isso é igual à precipitação efetiva, ou seja, aquela precipitação que vai virar escoamento, sobre a chuva de referência. Tá? Se a gente adotar que essa proporção, né, essa relação, essa razão entre a chuva efetiva e a chuva de referência, a gente chamar de um valor constante K0, tá ok? Proporcional, e substituindo o valor de P, certo? E ainda simplificando IR e a parcela L0 no segundo termo da equação, tá joia? A gente vai ficar com uma equação desse tipo aqui, só manipulação matemática também, você pode acompanhar. Ok, e aí tem um tempo, aparece para nós aqui o tempo de concentração de referência. O tempo de concentração, vocês lembram, é o tempo que demora para a água sair do ponto mais longe da bacia até o ponto exutório, ou algum outro ponto que eu estou considerando, eu quero calcular o meu hidrograma. Tá? Então esse é o tempo de concentração, o tempo que a água demora para se concentrar no determinado ponto. Muito bem, então eu vou chamar todo esse termo aqui, isso mais esse 1 sobre, né, a chuva de referência elevada a 1 menos 1 sobre m, então mais essa parte aqui, né, uma multiplicação, vou chamar isso do termo de concentração, tá? Isso aqui expressa termo de concentração, beleza? Então a gente chega nessa formulação, tá? Já substitui toda essa conta aqui por TCR, a equação vai ficar mais simplificada, tá ok? Muito bem. Depois a gente pode substituir o valor de m, que é 5/3, e aí vai ficar menos poluída a equação aqui, tá joia? A gente vai ver em breve como vai ficar. Então isso aqui a gente está desenvolvendo as equações da continuidade, né, como equação de vazão para escoamento permanente, como por exemplo a equação de Manning, né, para aplicar sobre o plano, tá ok? Onda cinemática no plano. Muito bem. E como é que faz para o canal? Para o canal a gente vai seguir, né, a mesma ideia. Então, utilizando a equação da continuidade, mais uma equação que dá vazão em função da altura, né? Todos esses B, A, S, M são parâmetros que eu vou, A, S, M são parâmetros que eu vou utilizar para corrigir, né? Para conseguir fazer essa equivalência aqui, essa igualdade ser verdadeira, tá joia? Então, utilizando o mesmo raciocínio que a gente fez aqui para a equação no plano, a gente vai aplicar e desenvolver as equações para o canal, tá? De tal forma que vai resultar aqui é que a variação da vazão no canal com relação ao espaço, né? Aqui vai ser a dimensão Z, né? Porque para o plano eu usamos a dimensão S, né? A notação matemática, né? E variação da vazão com relação ao tempo. E tem todo esse fator aqui que aparece, né, de correção aí, tá joia? Igual a 2Q0. Se nós adimensionalizarmos, fazendo o mesmo procedimento que a gente fez para plano, né? E adotar, né, como a dimensionalização uma vazão Q, tá ok? É igual a um QS sobre 2L0, LS vezes IS, isso aqui é chuva efetiva, tá? Isso aqui é o comprimento do plano, né? Isso aqui é o comprimento do canal. E adimensionalizar o espaço, né? Z, tá ok? Joia. Então, lá no plano nós adimensionalizamos o espaço, o tempo e a precipitação. Aqui a gente vai dimensionalizar o espaço, que agora chama Z, não é X, e a vazão, né? Lá no plano era a precipitação, aqui vai ser a vazão. Tá joia? Se a gente substituir, né, esses valores de QS, Z
minúsculo e T minúsculo Q0 e M na equação 20, nessa equação aqui básica, a gente vai chegar nesse resultado aqui, tá? E aí, nós chamamos tudo isso daqui de G, para deixar a equação um pouco mais limpa, tá ok? E lembrando que aqui aparece 0,4, porque nós fizemos a operação considerando o M igual a 5/3, tá? Então, já foi feito o cálculo e chegou nesse resultado aqui. Tudo isso aqui igual a precipitação, tá joia? Muito bem, isso considerando essa equação aqui, considerando que há uma certa igualdade, tanto na declividade, na rugosidade, na intensidade da chuva, na largura, tá? Do escoamento do canal. Muito bem. Agora, se nós considerarmos que os planos laterais, né, de contribuição com seus devidos comprimentos, declividades, rugosidades, intensidades diferentes, né, mantendo somente igual às suas larguras, né, todo o restante varia, né, aquela equação lá vai mudar um pouquinho, tá? Então vai ficar um pouco mais complexo, tá joia? E operando da mesma forma, tá? Depois vocês podem acompanhar melhor o desenvolvimento da equação. Nós vamos chegar adimensionalizando, substituindo, tá joia? Nós vamos chegar aqui nessa equação final e no G que vai ser todo esse valor aqui, tá? Então, isso aqui é só o desenvolvimento das equações. Depois a gente tem que resolver essas equações de alguma forma, né? Então, não adianta só achar uma equação que vai representar o fenômeno de escoamento. A gente tem que resolvê-las. E, normalmente, se utiliza, ou tem, né, pode-se utilizar o método numérico chamado de diferenças finitas, que resolve equações diferenciais, tá? Equações diferenciais parciais, nesse caso. Tá joia? Então, as diferenças finitas são o quê? São pequenas diferenças, né? Então, por exemplo, se aqui a gente tem um gráfico de x do espaço com o tempo, né? Eu tenho um valor no primeiro tempo, né? E no primeiro momento do espaço. Imagina que isso aqui é o plano, está escoando a água aqui, né? Sobre esse plano, tá joia? Estamos olhando de cima, né? Em planta. Então, tem esse ponto aqui. Nesse ponto eu conheço a vazão. Eu conheço a vazão também nesse ponto e nesse ponto, porque essas aqui são as minhas condições de contorno, né? Chamada condição de contorno, tá joia? Então, são as vazões iniciais que eu vou ter. E aí, por exemplo, eu quero calcular a vazão, né, no tempo, no espaço atual, só que num tempo posterior, né, que é esse ponto aqui. Então, para eu calcular esse ponto aqui, eu tenho que saber fazer as diferenças, né, do valor da vazão que está aqui com essa, da vazão que está aqui com essa, enfim, para achar esse ponto. Eu posso utilizar as informações laterais para calcular um ponto que está um passo à frente, tá? Seja no tempo, seja no espaço. Esse daqui é o método chamado esquema explícito de diferenças finitas. Tem um outro método chamado método implícito. Qual que é a diferença? A diferença é que no método explícito você só utiliza informações iniciais que você já tem, tá ok? Você não tem informação aqui futura, tá joia? Então isso aqui é chamado método explícito. O método implícito utiliza também informações estimativas, né, dos pontos seguintes, tá joia? Então observa, esse ponto aqui é um ponto seguinte, né, no passo à frente. Esse aqui também. E aí eu utilizo esses dados para corrigir, para calcular esse ponto aqui. Tá? Então eu posso utilizar estimativas desses pontos para calcular o meu ponto de interesse, a vazão no ponto de interesse, né, do plano. Tá joia? E aqui cada pedaço do plano, cada ponto do plano de escoamento vai ter uma vazão associada a ele. Tá? Isso serve tanto para o canal quanto para o plano. Tá joia? Então, isso é uma breve noção de diferenças finitas, tá? Como é que vai ficar se eu aplicar essa noção de diferenças finitas naquelas equações? Pegando as equações lá do plano, substituindo os valores de m, de alfa,
reduzindo lá aquelas variáveis, né, pelo tempo de concentração que nós determinamos a equação, etc. Então a equação vai ficar assim: variação da chuva com o espaço e a variação da chuva com o tempo. E aqui tem uma correção, que é o tempo de concentração, tempo de referência e a precipitação. Igual ao K0. O K0 é a chuva efetiva dividida pela chuva de referência, tá? Que é a minha parametrização, a minha adimensionalização. Aplicando o método numérico, então, de diferenças finitas, o que vai acontecer? Ó, eu conheço a chuva, né, que está caindo aqui num ponto inicial. Tá? Eu tenho aqui um ponto adiante no espaço, I mais 1, tá joia? Aqui eu tenho um ponto J inicial e depois um ponto J no espaço adiante. Então, se eu tenho esses valores aqui iniciais, que são as minhas condições de contorno, né, os valores iniciais que eu tenho, eu posso calcular o ponto P4. Como é que eu faço isso? Né? Eu faço simplesmente uma variação, né? Em x e em t. Nesse caso aqui, o x é P4 menos P1. Estou fazendo essa variação aqui em x, ó, no espaço. Né? P4 menos P1, na direção do y, tá? X. Então, P4 menos P1. Isso é uma diferença finita. Diferença finita quer dizer uma subtração. Né? É finita porque eu conheço bem os limites. Então, P4 menos P1. P4 menos P1 dividido pela distância que separa elas. Essa distância entre P4 menos P1 é ΔX. Tá? Não está aqui na figura, mas é ΔX. Então, vai ficar dP dx, ou seja, variação da precipitação com relação ao espaço. Então, é P4 menos P1 sobre ΔX. E dP dt, variação da precipitação com o tempo. Então, P4 menos P3. Tá joia? Então, estou utilizando as informações laterais para calcular esse ponto aqui. Então, P4 menos P3 dividido por ΔT, que é na direção J, né? Muito bem, P4 menos P3 dividido por ΔT. Tá joia? Se eu substituo agora dP dx e dP dt nessa equação aqui de cima, 35, como que vai ficar? Vai ficar isso aqui, ó. Certo? Aí, multiplicando todo mundo aqui por ΔX, né? E considerando que a gente pode utilizar, se tiver multiplicado por ΔX, a gente cria uma nova variável aqui, né? Que representa todo um conjunto de valores de variáveis que estão aqui. A gente faz uma mudança de variável, substitui e deixa a equação mais simples, né? Uma vez que a gente tem uma planilha eletrônica, por exemplo, o computador vai fazer a conta para a gente, né? A gente pode deixar as coisas mais simples e ele faz a conta automática para nós, certo? Muito bem. Então, essa equação para o plano, olha lá. Né? E esses valores aqui, P1, P3, ΔX, K0 eu vou ter, eu posso calcular a precipitação no ponto 4. Né? E aí isso eu vou aplicando para cada ΔX e para cada ΔT. Então eu vou descobrindo nessa malha de informações do plano e do canal quais são os valores sempre que estão no passo à frente. Depois eu junto tudo, né, e faço propagar. Tá ok? A resolução das equações por média de diferenças finitas para canais é semelhante, né? Me interessa agora a vazão, utilizando lá a equação, me interessa calcular a vazão aqui, então eu utilizo as informações laterais, tá joia? Método explícito esse, né? Então, no caso ficaria dQ ficaria Q4 menos Q1, Q4 menos Q1 na direção, né? X, na direção Z, desculpa, que é do espaço, tá? E Q4 menos Q3 na direção J, que é a direção do tempo aqui, certo? Tá bom? Tempo não tem uma direção, né? Mas na unidade de tempo, certo? Q4 menos Q3. Joia. E isso aqui é o fator de correção, né? Igual a vazão. A gente pode, assim como no exemplo anterior, gerar um beta aqui, que é uma nova variável, né? Uma constante que vai estar sendo multiplicada. Variável não, uma constante que vai estar sendo multiplicada aqui. E a gente calcula
a vazão 4 aqui nesse ponto. Tá ok? Então, da mesma forma que eu calculei 4 utilizando esse método, a gente pode calcular os valores Q5, Q6, Q7, enfim, até completar toda a malha de informações. Completar todo o comprimento do canal, completar toda a largura do canal, completar todo o comprimento e largura dos planos de escoamento. E depois a gente junta todas as informações a jusante e soma as vazões, né? E gera o hidrograma. Tá ok? Então as referências são aqui. Tá joia? Eu utilizei bastante coisa do Colichon e dissertações de mestrado aí da UFMS. Tá bom? Beleza, gente. Então isso foi para ter uma noção geral de como é que o computador pode fazer as contas do método da onda cinemática. Isso o Swing vai utilizar e tantos outros softwares fazem, tá? A gente não precisa fazer, eles fazem as contas por nós, mas a gente precisava ter uma visão geral de como que é, tá bom? Claro que esse assunto pode ser complexo, né? Mas para aqueles que tiverem interesse em aprofundar, tá ok? Isso aqui é uma breve introdução, quem sabe fica aí a curiosidade para conhecer mais. Beleza? Um grande abraço. Então foi uma visão geral, né? Uma aplicação da onda cinemática. Vamos para a prática no swing agora. Abraço.